Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo hoje, galera. Eu vou contar a história do Mr. Meat, beleza? Se você não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado The God Left, tá? Eu vou deixar o link aqui de alguns vídeos meus aqui e você pode ir lá conferir lá e assistir, beleza? Então, hoje tô aqui pra contar a história aqui pra vocês de como se passa a história de Mr. Meat. E vocês sabiam que foi baseado em fatos reais, né? Então, foi baseado em fatos reais, tá, galera? Foi baseado em fatos reais, que foi fatos que aconteceu na vida real, beleza? Então, bora lá começar a história. Eu vou jogar enquanto eu falo a história aqui pra vocês, beleza? Bora lá começar então. Um serial killer chamado Joey Metheny tinha uma esposa e um filho, mas essa esposa que ele tinha era viciado em droga. E ele tinha um filho, e ela sumiu um dia com esse filho do Joey, sem dar nenhuma explicação. Aí ele ficou com muita raiva e começou a sair em busca dela e de seu filho também. Aí ele começou a procurar em casas abandonadas e debaixo das pontes, porque ele sabia que esses lugares eram lugares que ela costumava se drogar. E até que chegou um dia que ele não tava encontrando assim. E até que ele encontrou dois moradores de rua, que esses moradores de rua estavam debaixo de uma ponte, e ele pensou que eles tivessem usado drogas com esses moradores de rua, a esposa dele e o filho dele. Só que eles não falaram nada sobre os dois, e eles não sabiam de nada, e não sabiam de nada mesmo. Aí o Joey, ele ficou com um pensamento, pensando que o filho dele e a esposa dele tivessem usado drogas com esses moradores de rua. Ele ficou com muita raiva e matou os dois moradores de rua. Só que ele viu um pescador por perto, e ele pensou que esse pescador tivesse visto o que ele fez. Aí ele matou o pescador também. E ele entrou em pânico, pensando que alguém poderia descobrir o que ele fez, porque alguém estivesse no local. Aí o que ele fez? Ele jogou em um rio. Só que não deu muito certo, porque alguém que estava no local também tinha visto o que ele fez. Aí ele foi denunciado e ele foi preso. E ele passou um ano e meio na cadeia, esperando seu julgamento. Durante a investigação, a polícia não conseguiu encontrar os corpos dessas pessoas que o Joey matou, e ele foi liberado. No tempo que o Joey passou na cadeia, ele não desistiu de procurar sua esposa e seu filho. Pouco tempo depois que ele saiu da prisão, ele matou duas garotas, dessa vez sem motivo nenhum. Duas garotas de programas, e dessa vez sem motivo nenhum. Dessa vez ele fez diferente. Ele não fez jogar no rio. Ele desmembrou os corpos dessas pessoas e o que sobrava dos corpos dessas pessoas, né, dessas garotas aí, ele botava na geladeira. E o que sobrava ele enterrava. Aí com todas essas evidências que aconteceu aí, com essas evidências escondidas, ele juntou as carnes de porcos e usou e botou também de humanos e transformava em hambúrgueres, que ele vendia em uma barraquinha em uma estrada aí. Durante algumas semanas, algumas pessoas assim paravam para comer os hambúrgueres que o Joey fez. Com isso, ele foi preso de novo e falou que a carne se parecia muito com uma carne a carne humana parecia muito com uma carne de porco, que se juntava ninguém percebia a diferença, e que cada vez mais que as carnes acabavam, ele saía para matar mais pessoas inocentes. E com tudo isso ele matou no total de 10 pessoas, e a polícia acreditava que se ele não fosse preso, ele não iria parar. E uma das caçadas que o Joey estava fazendo em procurar pessoas, a polícia encontrou ele, e ele foi preso de novo. Que foi em 1996, em uma tentativa de matar a pessoa. A pessoa fugiu e foi correndo até a polícia. E após a prisão, ele foi condenado à sua pena de morte. Mas no ano de 2000, essa pena de morte foi convertida em uma prisão perpétua. Mas em 2017, encontraram ele em sua cela morto, galera. Ele foi morto em sua cela. Mas não foi só isso, porque o Joey, ele também falou sobre os detalhes das mortes dele, que ele cometeu, e também falou do pescador, aliás, daquela vez, o pescador daquela vez lá que ele matou lá, né, antes de ser preso pela primeira vez. E ele não sente nenhum remorso do que ele fez. Quando ele foi preso, ele disse ao policial que
era uma pessoa meio doente e falou que seu único ressentimento foi que ele não conseguiu matar sua esposa e a pessoa que ela se envolveu. Galera, até que é uma história meio legal, uma história meio bacana, meio bizarra assim. E olha que isso foi tudo baseado em fatos reais. Se você quer saber a história do jogo, porque essa aqui é a história de como foi baseado o jogo Mr. Meat, tá? E se você quer saber a história do jogo, bota aqui nos comentários. E também, se pegar bastante visualização esse vídeo, eu vou pensar e vou trazer aqui a continuação aqui da história, beleza? Eu vou separar cada coisa assim, tipo, cada coisa que tá escrita e que também faz parte da história, beleza? Então se você quer, bota aqui nos comentários, beleza? Então ficando por aqui, obrigado por assistir, galera, e até o próximo vídeo, talvez de história de Mr. Meat. Fui, galera!